a arbitragem... Às vezes contrato entre duas empresas grandes... Rodolfo, exatamente isso. Se você colocar a arbitragem no contrato e dizer que qualquer conflito decorrente daquela relação, seja comercial, de prestação de serviço, compra e venda, etc., vai ser resolvido por arbitragem, então as partes necessariamente têm que ir a uma câmara de mediação de arbitragem. E se você for falar de reforma INSS, reforma previdenciária, o pessoal não quer fazer mesmo porque não dá votos, tira votos. Já se falou tudo. Se aparecer isso daí, se fizer, realmente vai tirar votos, né? Porque é impopular, vai. Totalmente. E deixou acontecer. E tá lá o irmão do Lula, tá lá o irmão de não sei quem, tá a mulher de não sei quem. Sabe, tem a arbitragem, ela concentra. E você sabe exatamente quem são os árbitros. E vai partir deles tudo. E eles vão responder civil e criminalmente. Mas tem uma coisa melhor ainda que isso. Eu sou árbitro, eu quero me fixar naquilo ali, é uma forma de eu ganhar, de eu ser remunerado, eu faço essa aqui, mas eu quero fazer mais. É mais um caixa, né? É mais uma ampliação da minha atividade. Eu vou fazer direitinho. Porque se eu não fizer direitinho, além de eu poder responder, não vou ser mais indicado. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, podcast para toda hora. Aqui é o Jean. Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com o José Francisco Pacilo, que é sócio da Pacilo Advogados e Associados, cujo teremos uma excelente conversa hoje. Então, bora pro papo. Seja bem-vindo, Pacilo. Obrigado, Jean. Obrigado, Rodolfo. É uma satisfação bastante grande estar aqui, percebendo que a informação está sendo difundida de diversas maneiras, de diversas formas, em determinados momentos, não tem só aquela coisa do diário, da manhã, etc. E também não tem um dono. Existem pessoas com ideias contribuindo coletivamente para as mudanças que são necessárias. Então, vocês estão de parabéns e pelo assunto, inclusive, fico bastante contente, que acho que a gente vai tratar de arbitragem, eu sou um adepto disto, é um mecanismo, é um instituto muito bom para o conjunto da sociedade, para a área empresarial, para todos os conflitos que nós temos, isso é muito importante. E vocês estão aproveitando um momento conturbado, mas muito feliz para trazer essa discussão a respeito da prestação jurisdicional pública ou privada, poder judiciário ou a arbitragem, que é um serviço público igual ao do Estado, prestado por particulares. Perfeito. E é justamente isso, parceiro. A gente já teve até uma introdução antes de iniciar a gravação e foi muito bacana. E até para o nosso pessoal entender, né? Assim, Sim. É importante entender o conceito do que é a arbitragem e qual instituição pode utilizar da arbitragem. Assim, a princípio, se puder comentar isso aí. A arbitragem, ela trata de direito patrimonial disponível. Vamos traduzir. Eu, inclusive lá no escritório, e nas maiorias, sempre quando faço as manifestações, tá, eu acho que a gente tem que procurar ser prático, objetivo e dar valor para a palavra. Algo assim, vou comparar, um tupi-guarani jurídico. Chega desse negócio de latim, um linguajar que ninguém entende. Exato. Né? Eu não sei por que complicar. Às vezes, né, em peças judiciais, progenitora, né, fica apelidando a mãe. Mãe é mãe. Sabe, se eu quero falar alguma coisa de mãe, eu vou falar de pai, etc. E nós temos essa mania, adjetivação, substantivação, e que isso está atrapalhando um pouco, né? Então, eu sempre falo para a pessoa do escritório, olha, tupi-guarani jurídico, fale o que é a realidade. O nosso cliente é... Para que possa entender, para que possa entender. Exato. Qual é a vantagem de você falar alguma coisa para ninguém entender? É o contrário, né? A gente tem que procurar ser prático e objetivo para que o nosso relacionamento, a nossa conversa seja compreendida e tenha resultados. Exato. Não tem fundamento nenhum.
Perfeito. E até assim, às vezes a primeira vez, né, quando o Jean veio falar comigo, né, ele não veio comentar que era assunto jurídico. Ele falou sobre arbitragem. E daí, a primeira coisa que me veio na cabeça era relacionada a futebol, né? Rodolfo, quando nós criamos aqui a primeira corte de mediação e arbitragem de Santos, que tinha acabado de sair a lei fez 29 anos em setembro agora, dia 26. Seria a lei 9.307, né? 9.307. Legal. Eu nem... Mesmo nos nossos textos, eu nem gosto muito de usar a lei. Bom, tem que saber a lei, tem que saber os artigos, porque, está lá o servidor, o juiz, né, prestando aquele serviço, e ele já sabe das coisas, né? O motorista lá da ambulância também. Eu procuro ser mais prático, porque, primeiro, é um volume muito grande. Eu acho que eles também têm dificuldade em razão do volume, né? De 1988 para cá, da Constituição de 88 para cá, existia um represamento nos conflitos, né? E, de repente, abriu. Isso deu um boom muito grande. Eu achei que a mudança do papel para o eletrônico ia melhorar, mas não melhorou. Mantém-se alguns vícios ainda. Infelizmente, não melhorou. Facilitou, mas não melhorou. Ainda existe uma demora muito grande. Existe uma demanda muito grande. Existe hoje mais de 85 milhões de decisões para serem proferidas por 20 e poucos mil juízes, ministros, desembargadores, né, servidores do judiciário. Isto enxuga gelo, acho que não vai acabar nunca, porque além dessas decisões, entram decisões todos os dias, né? Nós estamos aqui falar na área civil. Não tem uma pausa, né? Não tem uma pausa, né? Continua... O conflito continua. E eu vejo assim que a arbitragem ela pode colaborar e contribuir muito, e muito, muito. Ela já é usada muito. No país aqui está começando a se usar, né? As grandes empresas, etc. Aquelas que têm, inclusive, sede aqui, mas sede fora também. Né? Aquelas corporações que têm um valor, o valor do tempo, eles conseguem dar um valor para o tempo. Então, isso é muito importante. A arbitragem, ela diminui este tempo. Ela estabelece 6 meses, mas as partes, quando vão a uma câmara, elas podem fazer um calendário processual delas. Não, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, quer dizer assim, arbitragem, no meu entendimento, é quando houvesse um conflito dentro da empresa. Dentro da empresa, entre empresas, a arbitragem... Às vezes um contrato entre 2 empresas grandes... Rodolfo, exatamente isso. Se você colocar a arbitragem no contrato e dizer que qualquer conflito decorrente daquela relação, seja comercial, de prestação de serviço, compra e venda, etc., vai ser resolvido por arbitragem, então as partes necessariamente têm que ir a uma câmara de mediação de arbitragem. E elas podem estabelecer as regras nessa Câmara. Por exemplo... Então, desculpa, só para o pessoal... Fique à vontade, fique à vontade. Então, por exemplo, se o contrato foi feito aqui em Santos, daí teria que procurar a Câmara de Arbitragem de Santos, ou não necessariamente? Você tocou numa coisa muito importante. Uma das vantagens... Eu vou falar algumas vantagens da arbitragem. Ela não tem territorialidade, aí vai dentro do que você está falando. Eu posso fazer um contrato aqui e arbitrar na CCI na França. Eu já fiz contrato aqui e nós fomos arbitrar no Crown Plaza em São Paulo. Nós podemos fazer um contrato aqui de uma compra, venda, investimento, construção e etc. E deu um problema. Nós elegemos um local para resolver, por exemplo, no Casa Grande Hotel. Isto é uma vantagem excepcional em termos de arrefecer o ânimo beligerante. Uma coisa é ser para o fórum, é fila, aquela coisa toda, autor, Elber, né? Outra coisa, vamos os 3 para discutir, os 4 para discutir o nosso conflito no Casa Grande Hotel, né? Afasta um pouco aquele espírito de conflito, de beligerância. Legal. Se você tem uma questão
aqui, aqui no prédio, vai. E você quer resolver uma questão civil, compra, venda, prestação de serviço aqui, como é que se diz, o pagamento mensal, o condomínio. Você vai ter que distribuir essa ação contra o condomínio, né? O condomínio está em Santos, então o Estado ele estabelece a territorialidade das sedes prestadoras de serviço, que no caso aqui são 12 varas cíveis. Você vai no foro, vai distribuir, vai cair para uma das varas. Você não pode levar para São Paulo, você não pode levar para o Guarujá, para o Casagrande, você não pode levar para lugar nenhum. Tem que ser aqui. A arbitragem não. Você pode fazer um contrato aqui de uma prestação de um serviço em outro estado, em outro país. Não, uma questão é que é um cliente que está introduzindo a empresa dele no exterior. Vai fazer uma LLC e etc. Tal. Nós vamos colocar arbitragem aqui na Câmara de Santos. E tem um valor semelhante ao do Estado. Então, a arbitragem ela é o ápice da cidadania. Você vai resolver um conflito, esta pessoa que vai resolver, que você indicou que é o seu árbitro, ou vários árbitros, tem que ser ímpar, e a decisão que ele der vai ter a mesma eficácia que um juiz, que um servidor do Estado que resolveu aquele conflito de uma determinada maneira que ele entendeu. Era isso que eu até queria entender. Pode ter só um árbitro, então? Que é ímpar? Não, tem que ser, três... não, pode ser isso, exatamente. Tem que sempre ter... O número tem que ser ímpar. O exemplo que eu ia dar, vamos supor, nós três aqui, como se fosse 3 instituições, 3 empresas, eu, o Jean e o Guilherme. Então, nós tivéssemos algum problema dentro do nosso contrato, então vamos acionar a arbitragem. Então, chamaríamos o senhor, por exemplo. O Pacilo. Olha, procura um escritório de advocacia, ele vai te orientar. É como se fosse o fórum, mas não é o fórum. É uma câmara de mediação e arbitragem. Não e tem o tanta formalidade. escritório ele ia agir como se fosse, ele entre aspas... Ele havia a parte contrária, ia pedir para que a parte contrária fosse convidada para uma rodada de negociação. Então, não é que ela intima, tem 15 dias. Naqueles 15 dias, você tem que dar todas as respostas àquilo. Então, você fala do problema, você fala do pai, da mãe, das gerações, fala de tudo. Não. E, Rodolfo, você falou uma coisa interessante. Vocês têm um conflito em determinada parte do contrato. Então, você não vai discutir o contrato inteiro. Você vai discutir aquela parte. É cirúrgico. É cirúrgico, não é uma coisa... Peraí, não. E esta decisão... Eu acho que está faltando colocar alguma coisa importante. Bom, mas quem são os árbitros? Vocês vão escolher os árbitros. Vocês. Normalmente, as câmaras têm um elenco, né? E vocês escolhem. Por exemplo, nós temos aqui uma questão de uma difusão de uma marca na internet. Em vez de você que tem um problema, Rodolfo, levar para o foro, que vai cair com um dos 12 juízes, e ele não tem especialização, ele vai ter que chamar um perito, aquela coisa, você vai entrar numa fila. Na arbitragem, não. Você vai escolher quem? Puta, caramba, quem é que entende dessa mecânica, desse sistema, como isso funciona? Puta, o Jean. Eu vou indicar o Jean. O que precisa para uma pessoa ser árbitro? Confiança, maioridade e confiança da parte. Só. Por exemplo, vocês podem ser árbitros. Nada impede. É uma coisa de uma naturalidade que às vezes as pessoas ficam até com o sentido de que isso não funciona. Claro que funciona. Funciona por quê? Porque é de confiança das partes. Você nada... eu vou indicar um médico para ser árbitro nessa questão aqui que trata de marca, que trata de... Não tem nada a ver. Então, o árbitro, ele é uma pessoa da sua confiança e especializado. Né? Você sofre um mal súbito, aí vai discutir a relação, se foi bem atendido ou não, teve sequelas, teve problemas. Você faz a propositura para que seja arbitrado. Você vai indicar quem? Um médico, um cirurgião.
um cirurgião especializado naquela doença. Sabe? No judiciário não tem isso. Mas ele tem que comprovar a especialidade dele? O árbitro? Não, ele não vai precisar, mas você não vai indicar alguém Sim. para julgar um caso seu se não tem a especialidade, né? É uma coisa assim, até meio que natural. E, Jean, você levantou uma coisa interessante. O árbitro, ele tem responsabilidade civil e criminal. Que a gente, isso no judiciário em tese tem, mas eu nunca vi nenhum juiz responder, né? Máxima é aposentado com... A maior punição é a aposentadoria. Né? Entendeu? Agora está começando a se discutir se é proporcional. Eu acho que não. Eu acho que não deveria ter nenhum tipo de aposentadoria. Não é? Ele quebrou uma regra fundamental que é a da confiança. Ele fratura o sistema naquilo que tem de mais importante que é a confiança. É verdade. E, por exemplo, o que então, só para deixar claro, o que foi decidido pelo árbitro, não tem como, por exemplo, o juiz, se ele, depois de toda aquela demora, mas o juiz bate o martelo a respeito de determinado assunto, a pessoa geralmente pode recorrer. Sim. Para a arbitragem, pode haver? Não. Muito bem observado. Tá muito gostoso aqui esse podcast. Vocês estão me estimulando. Não, tem uma conversa gostosa. É diferente daquela imprensa, aquela formalidade. É uma conversa. Eu acho que as pessoas participam, os internautas. Eu não sei como que é a divulgação aqui, mas é a internet. Né? Exato, Sim, exato. Então, é uma coisa saudável, assim, leve, né? Não tem recurso. O único recurso que tem é um recurso que a gente chama de embargos declaratórios, é que na hora que o árbitro que você indicou, ele escreveu alguma coisa lá que você não entendeu direito, as partes não entenderam direito, então pede para ele esclarecer. Só. Mais nada. Essa é a grande vantagem. É a grande vantagem. Fica muito rápido o processo, né? Fica rápido, fica seguro, você não vai fazer esperteza, não dá para fazer esperteza, porque hoje, quando alguém quer, né, embarrigar alguma coisa, ele entra com ação, e aí demora 10 anos, no mínimo 10 anos. Hoje em dia, as empresas grandes, elas, assim, em porcentagem, tem uma ideia? A porcentagem é muito pequena, isso é uma coisa... Mas eu acho que, de uma certa maneira, até tem uma... Eu vou assumir um... Eu não posso assumir todo mundo, porque eu estou aí nisso há mais de 30 anos. Mas existe um certo fetiche, até por parte dos advogados, né, de não se utilizar da arbitragem. Né? Eu acho que a solução está no judiciário, a gente sabe que não está. Por N fatores. Não vou, não devo e não vou pessoalizar. Mas é um volume, é uma coisa burocrática, arcaica, jurássica. E existe uma cultura que isso não vai mudar. Será que é tipo, talvez também um copia e cola, por exemplo? Porque nos contratos tá lá, qualquer divergência lá, pegar a comarca de Santos, ao invés de qualquer divergência, procurar uma câmara de arbitragem, ou um árbitro? Sim, perfeitamente. Qualquer conflito decorrente deste contrato será resolvido através da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial da Associação Comercial de Santos. Você vai ter uma segurança, uma tranquilidade, você vai num lugar que você vai tomar um café, vai ser bem tratado, você não vai esperar nada, você vai ter o teu horário, você vai poder arbitrar lá na Câmara com um café especial, ou num outro lugar, ou aqui na sua empresa. Isso é um ovo de Colombo. E eu vejo assim, aqui faço um apelo para a classe, para os advogados. Tem que perceber que a arbitragem, ela antecipa a honorária. Né? Que adianta eu receber, daqui a 10 anos, 10 milhões? Eu prefiro receber 100 mil agora. Né? Por N fatores. Verdade. Primeiro que existe a imponderabilidade, até quando que eu vou ver? Eu não sei, nem se a gente vai terminar essa nossa conversa. Né? Então, vai. Eu estou até comprando um livro de um filósofo japonês, é novo ele.
e me chamou muito a atenção, já comprei na Amazon, deve estar chegando aí o segundo, domingo ou segunda, porque hoje é tudo uma velocidade incrível. Sim, demais. A Sociedade do Descanso. Eu ainda não tenho muitos detalhes, mas assim que eu ler, vou comentar com vocês e talvez até sugerir um bate-papo. Bacana. A Sociedade do Descanso. Nós somos premidos por um sistema que nos leva, que nos tira a reflexão. Então você fica refém de procedimentos. E não é assim. Você tem que pensar, você tem que descansar, você tem que ter um ritmo natural. E a gente não tem um ritmo natural. Hoje se trabalha 10, 12 horas, normalmente, né? Então isso tudo tem uma capilarização muito ruim em termos de sociedade. Por exemplo, eu sou da época, e eu acho que é muito valoroso, muito gostoso, bença pai, bença avô, bença avó, bença tio, aquela coisa de família que você tinha a mesa lá eu lembro, na casa da minha avó, estendia a mesa no domingo, ficava a tarde inteira, aquelas conversas, primo, prima, tio. Nós perdemos. Hoje parece que nós temos muitos amigos, mas é só na tela, né? Exato. Você não tem alguém que você conversa. E esses amigos são todos assim, lindos, maravilhosos, não tem problema nenhum. Falei, pô, só eu que tenho. É verdade. Não é? Na rede social ninguém coloca problema, né? Sempre então o negócio é uma irrealidade. E a gente tem que pensar nisso. E eu acho que vocês, volto a insistir, primeiro que eu fiquei, vou dizer, encantado com o equipamento, com a estrutura e com a energia positiva que tem aqui. Obrigado. E depois de vocês estarem trazendo um assunto assim, resgatando um assunto importantíssimo para a sociedade brasileira, para a economia brasileira, para a internacionalização da economia nacional, por uma série de coisas. E era um assunto que estava meio esquecido. Olha, a gente está tentando... Explica da importância, então, para o pessoal saber. A importância é fundamental. Quanto custa uma lead, uma ação, né, no sistema público de 10 anos? Uma infinidade, uma montanha de dinheiro. Quem paga isso? Todo o conjunto da sociedade, né? Porque você paga o salário do juiz, você paga o penduricalho, você paga as férias de 60 dias, você paga o servidor. É uma montanha de dinheiro. O judiciário é um dos sistemas, em termos jurídicos, né? Em termos de administração do jurídico, mais caros do mundo. E nós não temos cacife para isso. E eles não estão dando nem conta, né? Não estão dando conta e pior, né? Você pode ver que a Suprema Corte, além de não estar dando conta, ela está prestando um péssimo serviço. Não é em favor da sociedade, não é em favor do direito. Eles estão detonando as cláusulas pétreas. Eles deveriam ser defensores das cláusulas pétreas, mas eles estão legislando. O Supremo criou a figura, tipificou o fake news. Não está no Código Penal. Na cabeça deles, não. Recentemente. E olha. E quem legisla, que são, no caso, os deputados e senadores, não. Não fazem nada, são os omissos, são os covardes. São covardes, todos eles. Porque só tem discurso. Por isso que eu acho que tinha que ter a reforma política e tinha que ter o recall. Olha, não vem com esse discursinho aqui, não. Está fora. Põe aqui o que você vai fazer. E não deu para fazer por causa disso, disso, disso e disso. Né? E eu acho que a gente também, nós temos que pensar... Posso colocar? Pode, por favor. Nós temos que pensar também, nós temos 2026 aí, e tudo que vier para frente, escolher alguém para votar, né? Alguém procurar não reeleger, procurar alguém que tenha proposta, alguém que tenha qualificação. Sim. Né? Eu acho que deveria ter uns parâmetros para você trabalhar com o direito alheio, trabalhar com o dinheiro alheio, né? Eu, com o meu dinheiro, eu gasto. Você aqui, se você quiser tocar fogo, você não precisa ter a precaução, porque o dinheiro é seu. E se você não pensar, né, vai pagar o preço. Sim. É igual eu havia mencionado também, né? Os políticos teriam que ter um mínimo de uma qualificação, né? Para tratar de assuntos que eles tratam. E às vezes eles não conhecem, né? Na maioria das vezes, não. Não. Lamentavelmente. E isso é um grande problema, Rodolfo, pelo seguinte. Como que eu posso pensar na cidade se eu não tenho
nenhum parâmetro. Eu não viajo, eu não sei, eu não tenho cultura. O que eu faço? Né? Eu penso no próprio umbigo. Eu vou ver só aquele probleminha ali. E eu acho que isso é prejudicial ao longo do tempo. Sim. Uma perguntinha só, que eu fiquei até em dúvida, questão que a gente estava mencionando, né? Voltando da arbitragem. Não é só no Brasil que tem, no mundo todo tem esse Arbitragem? arbitragem? Tem, e se usa muito. E tem países que são bem avançados Muito. Na área portuária, geralmente você discute grandes contratos com arbitragem. Ninguém vai esperar 10 anos. O judiciário. Olha o custo disso. E normalmente o pessoal, a arbitragem é cara, né? Não é cara. Se você comparar o empresário que ele imobiliza, ou ele tem um problema lá de alguns milhões para resolver, que ele é obrigado a tirar do caixa dele, ele é obrigado a deixar indisponível, ele leva para o judiciário e fica brigando 10, 12, 15, 20 anos. Não adianta vir isso depois, de alguma maneira, corrigido, etc. Ele já perdeu esse tempo. Este tempo não tem preço. Então, o que você pagar na arbitragem é muito barato. Sim. O valor do tempo a gente ainda não descobriu. E às vezes eles nem pensam em calcular isso. É que às vezes, eu sou obrigado a fazer uma meia-culpa também, que às vezes a gente, lá no escritório, se a gente tem qualquer problema, eu pego o telefone e falo com as partes contrárias, que a gente resolve. O mundo chegou até aqui muito mais pelo diálogo, né, do que por qualquer outra coisa. Quando o Gutenberg pôs lá em imprensa, quando a gente começou a colocar no papel, a coisa começou a ficar difícil. A América, ela tem o seu dinamismo. Por quê? Porque existe uma coisa importante, confiança. Aqui nós temos, para saber quem é, o que você é, para afirmar alguma coisa, você tem que ir num cartório, carimbar, assinar. Isso não existe. É loucura. É loucura. Sim. Lá na América é diferente. Você tem os bancos de dados, você tem alguém, olha, eu vou fazer um banco de dados aqui, vou prestar esse serviço. Eu vou arquivar assinaturas, eu vou arquivar documentos, e acabou. E me responsabilizo civil e criminalmente, se eu der a informação errada. Aqui não, aqui tem um concurso, entra lá, não sai mais. Isso é muito ruim também. Eu acho que não... Já foi o tempo que você precisava de ter algumas garantias para que o servidor, o juiz, alguém pudesse decidir. Eu acho que não. Bom, eu entro lá, então tem inamovibilidade, irretutibilidade e vitaliciedade. Dentro da República eu coloquei um rei ou um príncipe. Né? E olha que essa dedicação também é complicada. Brigaram para chegar a 70 anos, agora querem 75 anos. Não é? É muita vocação. Sim. Isso daí é complicado. Reforma previdenciária também é uma coisa que... Também. Eu sou da época que tinha a API, a PETEC, e que as coisas eram controladas muito mais de maneira objetiva. Hoje está tudo centralizado para você acessar. A transparência ainda não chegou, porque você vê aqui o poder público mesmo, para você achar alguma coisa é muito complicado. E parece que faz aquilo para você desistir. Né? Não tem transparência, porque para o nosso próprio atual presidente, pedir sigilo das contas dele, não tem transparência nenhuma. Nenhuma. Corretíssimo. Isso é um absurdo. Não tinha que ter Não poderia ter acontecido isso. Não. Eu acho que isto estivesse no estado de guerra ou alguma coisa que fosse comprometer a nação. Agora, a dona Janja, não sei quem, etc., não, olha, 100 anos de sigilo. É absurdo. E esse negócio da CPI, por exemplo, a gente falou no INSS, né? Teve esse rombo absurdo. Roubo, não foi roubo, né? É verdade. O rombo é econômico, mas houve exato, roubo, exato. E como eu vejo essa CPI, assim,
Eu não sei se é para enxugar gelo, se é um teatro. Resolve o problema? Eu acho que poderia resolver, existe boa vontade. Mas quem está atrapalhando tudo isso, que não quer resolver, não quer que os aposentados saibam, que a sociedade saiba, no meu entender, é o Supremo Tribunal Federal. Porque é inadmissível, um absurdo, eu dar um HC para alguém ir numa CPI perante os representantes do povo, perante o povo, que somos nós lá, que temos todo o interesse em saber, para essa pessoa não falar nada, se ela está diretamente envolvida, ela tem carros de luxo, ela movimentou milhões. Mas será não? O COAF mostrou que movimentou. Tem provas ali, né? Tem provas. Como que eu dou uma liminar num HC, eu dou um HC para a pessoa ficar quieta ou então mentir? Isso é um tapa na cara, isso é uma ofensa, isso é lamentável. Essa composição de ministro, quem deu esse HC devia ser excluído da composição do Supremo. Isso é uma ofensa absurda. Não se resolve, né, o problema. Não, e se você for falar de reforma INSS, reforma previdenciária, o pessoal não quer fazer mesmo porque não dá votos, tira votos. Já se falou tudo. Se aparecer isso daí, se fizer, realmente vai tirar votos, né? Porque é impopular, vai. Totalmente. E deixou acontecer. E tá lá o irmão do Lula, tá lá o irmão de não sei quem, tá a mulher de não sei quem. Sabe, tem lá, nada contra os careca, mas tem um careca de INSS. E aí ele tem toda aquela teia de colocar todo mundo na cadeia, inclusive quem deu o HC. Né? Porque é fazer gente de bobo. É fazer de bobo. Como é que eu não posso saber? Imagina, essas pessoas, esses aposentados, contribuíram para o país para tudo que tem hoje. Toda a infraestrutura, todos os bens, de alguma maneira essa pessoa trabalhou e mais do que isso, ela contribuiu. E agora, no final da vida, ela precisa, às vezes, de R$50, R$100 para comprar um remédio, alguma coisa. E é tirado isso dele. Tirado isso dele. Isso é uma violência. Tirar de quem não tem condições de reagir. Vai fazer isso num banco. Né? É verdade. É uma violência muito grande. E o Supremo dá um habeas corpus para mim. Não faz fala, sentido, né? Não tem nenhum, né? nenhum. Isso é uma violência, inclusive, não tem razoabilidade. Né? Vamos esquecer a lei. Olha, pode até estar previsto na lei, que eu não acredito, porque isso é uma interpretação, mas não é razoável. Não é razoável. Então, por isso que eu até mencionei, por exemplo, essa questão que a gente estava da CPI. Eles estão chamando o pessoal, daí ele vai lá e fala, eu tenho habeas corpus, eu não preciso falar, não vou falar. E daí passa a CPI e depois eu acho que é só... não acontece nada e depois com o tempo o povo esquece. Não sei se... Pode ficar um pouco essa impressão, mas alguma coisa vai sair, porque existe lá o COAF, existe o dinheiro que saiu. E o que é pior, nós estamos pagando isso, né? Não tirou nem do orçamento do governo. Vão propor algumas medidas. Então vai acontecer. Vai acontecer. Agora, não sei de que maneira o judiciário vai reagir, porque hoje o judiciário está multifacetado. Né? Como em toda instituição, tem os bons e os maus. E eu acho que os maus exemplos hoje estão se sobrepondo aos demais outros exemplos. E uma característica que a gente vê isso é que um juiz lá em Brasília, né, no Distrito Federal, mandou o Nicolas Ferreira, que é um deputado federal, tirar do ar uma postagem. Não tem nada a ver, esse cara está louco, ele não leu a Constituição. Então, direito de expressão, né? Sim, e outra coisa, existe a inviolabilidade do deputado. Não é do deputado, é o representante do povo, mais de 1 milhão, 10 milhões de pessoas. É um direito que ele tem, né? Sim, ele não está expressando ele, pessoa física.
Mas os milhões de votos, milhões de pessoas que votaram nele. E é calado, né? É incrível isso. E é calado. Isso é uma ditadura. Isso é uma ditadura. Uma das coisas que eu acho, eu falo sempre que poderia mudar é também, falando em votos, é aquela parte que as vereadores, por exemplo. Sim. Você tem 5.000 votos, o outro teve 7.000 votos, e o que tem 5.000 votos entrou e o que tem 7.000 votos não entrou. Por causa que tem legenda, não sei o que lá, legendas, apoiando isso e aquilo. E aqui em Santos parece estar acontecendo alguma coisa assim. Ó. Fica o vereador A, o vereador C, que era suplente, mas o suplente estava lá embaixo, vem aqui para cima, aí nós vamos colocar aquele lá no outro lugar. É para determinado suplente vir. É o terceiro Tá lá. suplente, parece que está entrando. Não é o primeiro que entra? A lógica, a regra é essa. Agora, eu acho que todos eles deveriam passar ali no Panteão dos Andradas todo dia antes de ir para a Câmara, antes da prefeitura e tal, e ler lá o que o Zé Bonifácio, nosso herói nacional, que só agora, depois de quase 77 anos assim, é reconhecido, é um exemplo nacional e internacional, que diz lá, a ação política é filha da moral e da razão. Mas hoje aqui parece que não é assim, né? A impressão que eu tenho e que eu sinto não é assim. Tanto é que, recentemente, nós fomos procurados por uma questão ética, não vai falar nome nem nada, mas nós temos uma porta aberta e atendemos todo mundo. Né? Está dentro da legalidade? Tá. Então, nós vamos atuar. A Câmara estava pretendendo fazer uma licitação para 21 carros de vereadores com chofer, gasolina livre, quilometragem e o carro especial novo, etc. Nós vimos, analisamos a licitação e entramos com ação. O cliente pediu, né? Nada mais justo. É um cidadão que está exercendo um direito. E nós ganhamos, liminares, eles não se conformaram, foram para o tribunal, agravaram, o tribunal não deu, e a gente tem uma expectativa muito grande que não sejam dados esses carros, que é um custo Quantos absurdo. milhões, né? Milhões. E outra coisa, ia servir para quê? Para fazer propaganda e antecipar o processo eleitoral. Né? E fui questionado por alguns vereadores até que na inauguração, não, comemoração da criação da sede da Associação Comercial, o vereador, você está com o prefeito? Eu falei, não estou com o prefeito, com ninguém. Eu estou com o cidadão, eu estou com aquilo que é correto, com aquilo que é certo. Já há mais de 30 anos que não tem carro. O senhor, quando se candidatou, sabia que não tinha carro. Você precisa de carro para quê? Hoje tem Uber, tem bicicleta, tem patinete, Exato. Tem tudo. Não, e mas Santos é prático demais, aqui é bem então, simples, mas, né? o Rodolfo, e o que nós fizemos? Nós, usando um pouquinho a veia das ciências exatas, né? Nós fizemos um cálculo aqui, até elementos de convencimento para colocar, para chamar a atenção do juiz, que aliás é uma juíza excepcional, competente, dedicada, envolvida com a questão, né, de se realmente fazer as coisas do direito. Nós vimos aqui, acho que são tantos, tem 232 quilômetros, você tira morro, que você não anda no morro, você tira água, você tira uma série de coisas, dá uns 100 e poucos quilômetros por dia. E se você multiplicasse isso por ano, etc., dá para dar 2 vezes a volta na Terra. Quer dizer, são absurdos, são coisas que não são razoáveis. Exato. É uma tristeza bastante grande. E que as pessoas insistem, eles deviam ter... Peraí, tá errado, vamos rever. Mas aí fica aquela discussão de ganância, de poder, de... Nada justifica. Eu preciso de um carro para fiscalizar Santos. Hoje, com tanta coisa eletrônica. E esquecem que são servidores públicos. Servidores. Exatamente. A palavra servidor. Tem um peso. Mas ele se acha um reizinho. Não está ali para servir. Pode colocar no discurso, mas, sei lá, não é o que a gente vê de resultado, né?
Sim. Mas sabe que é complicado? Isso também o povo também tem que ponderar e analisar mais quem eles colocam no poder, né? Eu lembro há muitos anos atrás, eu e o Jean, nós fazíamos sites, né? A gente criava site. Bem no início da internet. Então, quando isso foi numa cidade, nós pensamos assim, poxa, vamos criar site para os vereadores, para os candidatos, para os vereadores poderem expressar o projeto que eles têm, o projeto de governo deles. E nós fomos lá falar com vários candidatos a vereador na época. Mas teve um que foi muito sincero. Eu lembro que foi na época, era mais ou menos... a gente estava... R$1.000 que a gente estava cobrando lá para fazer esse site, desenvolver o site, oferecendo para eles. Mas teve um que falou assim, olha, Ele sentou não adianta... mesa, Ele falou assim, assim, vou ser bem sincero. Não adianta eu colocar plano de governo, essas coisas assim no site. O pessoal não vai acessar, eles não vão nem querer ler. Com R$1.000 que eu gastaria com vocês, eu prefiro comprar aqueles 1.000 batonzinhos E ele tirou da com meu gaveta nome. Ele mostrou. Aqui, ó, com meu nome e meu número, eu ganho mais votos assim. E infelizmente ele não mentiu. Não. E não mudou tanta coisa daquela época até agora. Também não. É uma tristeza, porque nós não temos uma educação que nos leve à reflexão, questionamentos, né? De entender coletivamente. Eu acho que esse tipo de educação deve ser dado no berçário, quando as crianças já estão na escola. O que eu também tenho um pouquinho de precaução em relação à criança com meses. Eu fui por primário lá, fui para a escola com 7 anos, né? Hoje a criança já vai 2 anos, aquela coisa. Eu acho que é meio estressante. A gente precisava também rever um pouco isso. Eu estou com muita expectativa nesse livro. Eu sou um leitor voraz, eu estou com muita expectativa nesse Sociedade do Descanso. Não, fica o compromisso aqui. Eu já encomendei. Eu posso encomendar, mas eu fico com o compromisso de dar um livro para vocês. Obrigado. Legal. Não, obrigado vou mesmo. falar para minha secretária quando sair daqui. Thalita, põe mais um livro do Sociedade do Descanso. Chamou muito a atenção, porque eu acho que a gente está precisando sair um pouco desse ritmo, porque esse ritmo está nos atrapalhando. Não é normal, não é saudável 10, 12, 15 horas, etc. Refeições fora do horário, né? O mundo ele tem uma mecânica, ele tem um respeito, ele tem um horário, ele tem uma forma, e de vez em quando ele estressa, como teve o tornado lá no sul, né? Sim. Mas Sim. olha, dia, noite, etc., estações, por que nós temos que ter essa coisa desenfreada louca? Porque o sistema colocou na nossa cabeça. Nos obriga a isso, né? Assim, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que ser o melhor. Sim. Né? Isso é um negócio... É um conjunto também, né? Igual há 2 semanas atrás a gente teve um bate-papo ótimo também com a Patrícia Haddad. Não sei se você conhece. Conheço, sei. Então, e ela falou sobre a alimentação quântica, né? Que é Muito legal. E Falou tudo é energia, né? a energia até de você preparar, quando está preparando o prato para você comer, tudo, você tem que estar com energia boa para o prato sair melhor, para o seu alimento, para o seu corpo receber esse alimento de uma outra forma, né? Nós somos eternos aprendizes. Eu gosto de cozinhar um pouco, sei fazer muitas coisas. Ultimamente fiz um pirão excepcional, que eu fui para Caraguatatuba, comprar uns peixes, etc. E realmente você tem que estar envolvido. E eu acredito muito, primeiro, nas energias. E na energia quântica também. E estou louco, acho que eu não vou ver isso. Eu gosto bastante de informática, etc. Tal. Eu gostaria de ver o computador quântico. Ah, sim. E diz que já existe, etc. Ele não está ainda disponível para exato. comercializar, porque os algoritmos dele não são binários, são energias, né, em células, e ele
muito mais veloz e preciso. E nós não temos software para operá-lo, para trabalhar com ele. Então, ele está ainda na área científica, etc., mas não tem previsão assim de comércio. Mas eu gostaria muito. Estou com 74, será que mais uns 5? Vai. É porque eu acho que em 5 anos Está aí... muito rápido, a tecnologia está avançando muito rápido. Mas eu acredito, aliás, a Hannah Arendt, né, quando ela fala de maldade, energia é tudo. Energia que mantém o equilíbrio. Você olha para a noite, o céu, tem a estrela, tem a lua, ninguém se choca, né? Existe todo esse equilíbrio energético. É um equilíbrio. Exato. E nós que vivemos nesse sistema temos que ter esse equilíbrio, senão fica um negócio louco. Eu estava lendo um artigo que estava mencionando que hoje os mais jovens eles estão buscando de tempo em tempo, né, descansar em lugares mais calmos, tranquilos. Tanto que eu estava vendo que até no interior eles estão começando a buscar morar no interior, que tem uma pegada do trabalho assim mais tranquila, para que eles possam ter mais qualidade de vida. Eu acho que vai ser uma tendência... Não, então, falando dos jovens, inclusive os jovens, na nossa juventude, tudo, o hype, assim, era você beber lá, sair nas noites beber, tá, essas coisas. Agora não, né? Agora, sim. Agora eles estão mais na época de tomar sucos naturais, de se alimentar melhor, de se exercitar. Porque a gente não se exercitava nada também. Agora eles estão mais nessa pegada, né? Então, também. Jean, que eu acredito bastante, por isso que a gente tem que proteger as atuais e as futuras gerações. Esse pessoal vem, de uma certa maneira, já com outras informações, né? Eu tenho 3 filhos, um deles você conhece, seu amigo. Eles têm as suas características. Tem um filho que não tem carro, ele não fuma, ele é da área de marketing e tem uma filosofia. Ele falou, olha, eu não vou discutir com ninguém, se eu estou aqui não tem imóvel, não compra, ele não está assim, nessa ganância. Ele vive tranquilo, ganhou um prêmio em Cannes de um filme que ele fez da ESPM. Tem outros também que trabalham comigo, que é uma simplicidade, não está preocupado com roupa de marca, com o carro XYZ. O cara faz um arranhão no carro, você quer dar um tiro nele, né? Sim. É uma coisa desproporcional, ilógica, que a gente fica pensando, como que pode ser criado isso, né? Você vê, teve há um tempo atrás um crime famoso. O avô estava passando com o neto em frente aqui em Santos, carro. absurdo. Aqui em Santos. Sim. O cara mexeu no carro, bateu no carro, o cara vai lá dar uma voadora e mata o cara. Absurdo. Tinha que perceber, eu li um pouco a história, como é que era Salomão. Um pequeno exemplo, né? Nessas cirurgias que eu fiz agora, nesse ano aqui, de 4 meses para cá, fiquei uns tempos no hospital, mas levei lá o Kindle e livros e tal, porque senão você fica meio estressado lá, né? O ambiente é meio... Se bem que eu fiz em São Paulo, etc., uma coisa assim, bastante técnica e com uma outra estrutura. Mas você percebe, né, que a informação, esse conforto, vem de uma reflexão também. Importante. E esse pessoal está dessa maneira, porque eles estão sentindo, eles são muito mais frágeis do que a gente. Nós aguentamos umas batidas aí que o pessoal não aguenta. Sim. Mas eles estão sendo mais inteligentes. Eles, espera aí, final de semana eu vou descansar. Eles estão colocando um pouco mais de regras. Exato. Buscando qualidade de vida, né? E para o futuro, as gerações, eu acredito, eles vão que ter ganhos, vão ter ganhos, porque às vezes eu me questiono, será que essa coisa é necessária, é fundamental? Até onde ela é fundamental? Mas voltando à questão do hospital, que eu acabei não completando, é uma senilidade precoce. Se eu tivesse morrido, tudo ia continuar do jeito que estava. Eu me lembrei do rei Salomão. Sabe? Rei Salomão das 2 mulheres.
o que acontece? Não, o mundo não vai parar porque você foi para um outro universo que eu acredito que exista, né? Eu Tem acho que nós continuação. somos energias, não tem como não ter isso, né? É que quem sabe talvez com a IA a gente consiga ver alguma coisa. Se bem que nós temos pessoas assim como o Elon Musk, né? Eu gosto dele. Tive a felicidade de conhecê-lo aqui na Fazenda Boa Vista, quando ele veio trazer Veio aqui quando ele veio no Brasil? ele Bacana. parou ali no Catarina. Tive a felicidade porque tem uns amigos, naquela época estava no governo, etc. Estava em São Paulo e falou: você gostaria de ver? Estava almoçando com o doutor Enio. Falei: puta, largamos tudo e fomos lá no Fazenda Boa Vista. Mas é um cara de uma simplicidade. E eu gosto muito dele. E vejo, né, que ele fez o foguete voltar. Não é só voltar, é fazer baliza. Porque você colocou no mesmo lugar, está pronto para sair de novo. E o cara querendo ir para Marte, para esse Ele tem visão, né? É até interessante. Sabe por que a ideia dele de voltar, né? Ele viu que a NASA, o custo maior de um foguete é justamente essa base. Porque que lança, e o que acontecia? A NASA fazia o quê? Largava, o foguete ia embora, largava aquilo lá e destruía tudo. Explodia. Milhões de dólares ali ia para o espaço. E Elon Musk pensou, né, nisso daí, falou: poxa, como que eu vou fazer para economizar o Elon Musk isso aí? quer viver até 150, né, anos, né, lá tudo, né, tá tentando ver algumas coisas assim também, né, lá. Eu acho que a gente tem que pensar positivamente e numa evolução, né? A gente tem que procurar sair um pouco dessa prisão invisível que a gente vive, né? Seja no sistema, em tudo quanto é lugar, né? No comércio, a gente tem que sair um pouco disso. E falando assim, até em questão de evolução, como você enxerga o direito, do jeito que está hoje em dia, ou daqui 20, 30 anos? Será que a gente vai ter uma... Eu penso assim, positivamente, nós vamos começar a perceber e vamos começar a nos comparar, porque, olha só, Napoleão estava invadindo a Europa, né? Família portuguesa toda, para não usar substantivo nem adjetivo, pôs tudo no navio, veio para cá e criou um Estado. Então, nosso Estado começou com uma deficiência muito grande. Diferentemente, quando o colono inglês sai do jugo, né, do inglês e vai para a Terra Nova. Como é que ele vai? Vai com a família, etc. Ele vai para se estabelecer. Então, ele vai lá, um exemplo aí que a gente vê, a família vai nos carroções, aí pega, põe a corda lá, isso aqui é meu. Houve uma conquista. Nós aqui não, aqui veio a família, primeiro tentaram pegar o índio, escravizar, não deu, né? O índio tinha uma outra cultura, uma outra forma e também uma irracionalidade. Eles tinham que pegar na enxada. Não deu, aí pegaram o negro, também não deu. Então, nós não tivemos assim... Como é que foi a independência? O Dom Pedro partiu o galonete ali no Riacho do Ipiranga, independência ou morte. É diferente da América, com guerra, com tudo. Eles foram para construir um lar também lá na América. Exatamente. Um lar, uma família que é a base do Estado. Me preocupa muito hoje com essa coisa bastante elastecida, criar vários conceitos de família, de que forma se compõe Eles querem acabar hoje com a família tradicional. Não é nem tradicional, a família natural, é a família normal. Né? Olha, conservadora. Não, é a natureza. Né? Aí nós vamos lá para o Darwin. Quais foram as espécies que venceram? Foram as mais inteligentes? Foram as mais fortes? Nada. Foram aquelas que se adaptaram. Então a gente tem que mudar isto. Né? Começou errado, vamos mudar. A Constituição Americana tem 7 artigos e 27 emendas. Ela gere a maior economia do planeta. Tem alguma coisa errada aqui. Eu vou ser sincero, eu tenho dificuldade, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria das pessoas envolvidas com direitos, colegas, seja advogado, juiz,
tem dificuldade, porque é muito complicado e você não consegue estabelecer um comportamento na lei. E É um olha que a gente tá comportamento falando com um humano. especialista, hein? Olha lá. Olha, não sei se eu li lá o que é um exemplo absolutamente incrível, o Simão Bacamarte, que ele acaba é um conto lá do Machado de Assis que ele acaba colocando todo mundo no hospício porque queria que tivesse um comportamento que estava como regra. Não existe isso. Não existe. Então, acho que o direito americano, lá, o conceito ordinário, é caso a caso, e isto tem um efeito muito maior do que regras estabelecidas. Serve para a JBS, não serve para não sei quem. Aí desmoraliza o sistema. Sim. O pessoal não tem confiança, né? Nenhuma. Hoje é um sentimento absoluto de insegurança jurídica. Pode, não pode, não é. Mas não é, mas pode ser. Então, aqui no Espírito Santo não é. Sabe, é um negócio muito difícil. Tanto que no direito fala-se muito, né? Depende, né? Porque tudo depende de várias coisas, né? Por isso que nós devemos utilizar a arbitragem. Ela é uma coisa customizada. É alguém, por exemplo, você, Rodolfo, a gente contrata para você resolver um conflito nosso de um contrato de divulgação. Você que é especializado, você conhece peculiaridades. Você é o melhor, você como árbitro é o melhor juiz dessa causa, não tem outro melhor. Você vivencia o dia a dia, né? Você está saindo com o seu iate aí, Jean está indo para Angra, puta, abarrou o navio lá, o navio te abarrou. Aí você vem aqui e joga numa das 12 varas, numas 12 varas de Santos. Ixi, esquece. Aí vai ter que ter carta rogatória, porque o navio é de bandeira libanesa e está arrendado para não sei que país, e aí complicou. A arbitragem. Agora, na arbitragem, você vem lá, o armador senta, olha, quem nós vamos nomear de árbitro? Quem? Vamos nomear um médico? Não. Vamos nomear um piloto de avião? Não. Vamos nomear um executivo de uma empresa de veículos? Não. Vamos nomear quem? Vamos nomear um prático da barra. Ele vai né? poder. Ele conhece, né? Ele a causa conhece, ali, ele né, conhece sabe? o percurso, ele faz o percurso de manhã, de tarde, de noite, com vento, com a maré alta, a maré baixa. Faz tudo. Bom, mas não, mas então vamos nomear um comandante da Marinha, um comandante da área comercial, né? Vamos nomear um engenheiro naval. Quer coisa menor que isso? Não, E eu posso falar para você assim, de 95% a 98% das questões que são levadas à arbitragem, elas são resolvidas num acordo. Porque, sabe, não fica tem... bom para os lados, para todos Fica bom ambos pra os todos lados. Exato. Uma dúvida, falou em arbitragem, grandes empresas. Pequenas e médias empresas conseguem fazer também? Todas. Vocês podem fazer. A gente tem feito aqui para essas sociedades profissionais, né? Tem uma discussão, desentendimento qualquer, não dá nem para falar, mas em vez de ir para o fórum, distribuir ação para exclusão de sócios, vai lá, conversa, resolve. Nós já fizemos várias assim. O ambiente facilita. Quando já começou a transitar no direito tradicional, Sim. nos juízes daqui, dá para reverter para árbitro? Excelente pergunta, Jean. Dá. O código hoje de processo permite que você leve para arbitragem. Já começou, tá falando, olha, vamos fazer o seguinte. Vai ver que vai ficar muito demorado. Vamos levar isso para arbitragem? Vamos. Pode. Isso é legal. Legal, interessante Bacana. isso daí. Bem interessante. Muito legal. Bem interessante. Pacilo,
É assim, como você já falou, você que fez a primeira corte de mediação e arbitragem aqui em Santos, né? Qual tipo foi a sua maior surpresa, assim, ou a dificuldade que você enfrentou ou ainda enfrenta, né? Para difundir, assim, a arbitragem? Eu não sei por quê. Nós já sofremos ações quando criamos a corte. Não podia fazer trabalho. Nós fizemos muitas trabalhistas, não podia fazer porque era direito indisponível, trabalhador. Quer dizer, tratava o trabalhador como um índio, né? Ele tinha que ser tutelado. Isso é um absurdo. Mas tudo bem. Nós temos, ao contrário do que a gente tem lá fora, a fidúcia, a confiança, é aquilo que eu falei para vocês, né, do Tupi-Guarani, e a palavra, ela ter concretude, ela ter objetividade, ela ter firmeza, ela passar confiança. No outro sistema você não tem isso. Depende de várias pessoas, né? Depende do assessor, depende do cartório, depende de não sei quem. Na arbitragem ela concentra. E você sabe exatamente quem são os árbitros. E vai partir deles tudo. E eles vão responder civil e criminalmente. Mas tem uma coisa melhor ainda que isto. Eu sou árbitro, eu quero me fixar naquilo ali. É uma forma de eu ganhar, de eu ser remunerado. Eu faço essa aqui, mas eu quero fazer mais. É mais um caixa, né? É mais uma ampliação da minha atividade. Eu vou fazer direitinho. Porque se eu não fizer direitinho, além de eu poder responder, não vou ser mais indicado. Você, Jean, é convidado para ser árbitro. Você aceita. Você vai fazer um trabalho direito, né? Exatamente. Não precisa fazer concurso, não precisa ter nada. A relação é de confiança. Alguém para ser árbitro basta ter maioridade, né, e confiança das partes. Confiança é tudo. Não adianta nada vir aqui pegar, fazer um contrato de 100 laudas, escrever com uma caneta Montblanc de platina e com tinta azul de real. Se eu não cumprir o contrato, ficou aquilo lá, o papel. É diferente de você ter aquele compromisso ético, moral, de confiança. Pô, eu te nomeei meu árbitro, né? E a única coisa que eu tenho assim, de valor é a sua confiança. Pô, você vai quebrar isso? Agora, se você é um servidor concursado que não pode ser mandado embora... É isso que eu estava pensando. Não está nem aí, né? Às vezes entrega um negócio... Não sente essa intimidade, essa energia, esse compromisso, esse olho no olho, essa responsabilidade. Não sente, é mais um. Bateu no iate, a mão já também, puta folgado, vai ver que estava bêbado. Não é? É diferente. É uma coisa própria, customizada entre aquelas pessoas que estão de boa fé e querendo resolver o conflito. Não querem enrolar. Exato. Eu estava pensando, não sei se é geral, como que funciona. Hoje em dia tem as IAs. Sim. E parece que quando vai para o tribunal, tem muita coisa que a IA já vai meio Os que... tribunais estão usando, estão padronizando. Então, mas aí, às vezes a IA resolve algumas coisas, ela já vai separando ali para alguns processos. Olha, né? Eu sou um suspeito, porque eu acho que a invenção da IA, eu acho que foi uma das maiores invenções da humanidade até agora, né? O fogo foi motivado lá pela fome, pela necessidade de enxergar. O homem estava saindo das cavernas, nômade, precisava do fogo para afastar os animais, etc. Tal. Então, tinha uma certa limitação. A IA, ela é um outro mundo. E a generativa, ela realmente vai criar um universo que eu
me inscrevi agora com 73, 74, eu gosto do negócio, para fazer um curso na USP a respeito da relação jurídica nesse mundo imaterial, praticamente. Né? Você está assinando um contrato aqui com alguém que está em outro país, em outro estado. Eu tenho uma questão que estou analisando aí, inclusive, para ver as interferências. Está tendo muitas ações aqui de advogados de fora, que está pegando via internet e contratando advogados daqui por um preço aí que, de uma certa maneira, não atende nem a tabela, está canibalizando o trabalho, a remuneração. Né? De que maneira, até onde tem validade esse contrato, de que forma que eles são feitos, quais as garantias de quem assina. É um mundo que eu estou curioso e quero estudar para ajudar a resolver isso, que eu acho que vai ser muito conflituoso. Por exemplo, você faz uma compra na Amazon, né? É tudo eletrônico. Sim. O pagamento, não se assina mais nada. Né? E põe isso num outro universo de grandes questões, de grandes volumes de coisas. Então, a arbitragem vai ser interessante para, por exemplo, tratar das tecnologias disruptivas, assim, as blockchains também, né? Tudo, direito patrimonial, sim, direito patrimonial disponível, todos eles. E vai ser muito mais fácil, porque, olha, não é alguém, e não é demérito, existe competência, disposição e vontade, e claro, todo tem o lado negro da meia-noite também. Em tudo, o problema é humano. Vão ser pessoas especializadas e não vai ser possível ter tanta gente especializada e disponível no setor público. Primeiro, pelo custo. Então, eu sou um otimista em relação à arbitragem. Eu acho que está na hora e vou reforçar os parabéns que eu dei logo no começo, porque é um momento de se discutir e de dar confiança e credibilidade para as pessoas resolverem suas questões. Não, eu não pego minha questão aqui e jogo para um terceiro que não tem nada a ver, não está envolvido, não está qualificado. Tem que depender de um outro. Né? Tem uma fila. E o que você acha, então, que falta para os profissionais para a arbitragem ser maior do que está hoje? Se envolver um pouco mais, se aprofundar no que quais são as vantagens. Para a advocacia, eu diria que é muito bom, porque você vai antecipar a honorária. Eu não quero esperar 30 anos. Tem ações no meu escritório que eu não sei se eu vou receber o meu filho. Então o advogado não tem que ter medo da arbitragem? Nenhum. É muito mais fácil, porque vai valer a qualificação, o valor dele, o envolvimento, a proximidade. Ele não vai ficar lá esperando. O judiciário marca audiência de 10 em 10 minutos. Você vai na audiência para as 11 horas, você é às 4 da tarde. Olha o prejuízo disso. E a OAB, ela tem intensificado assim, a importância da arbitragem para os advogados, assim, principalmente para os novos que estão entrando agora? Eu acho que a academia precisava melhorar. A própria OAB, as comissões, etc. Eu já fiz parte de comissão, faço parte de comissão, mas ainda tá muito elementar, ainda com aquela coisa de cartilha. Não, a gente já tinha que partir para a efetividade, né? Tinha que propor e orientar e ser assim, bastante contundente. Pô, chegou um cliente do escritório conflito, a primeira coisa que eu falei, bom, de que maneira que eu vou resolver? Como que eu vou ajudar da melhor maneira possível meu cliente? Né? Só resolvendo? Resolvendo, tudo bem. Mas eu resolvo melhor em 10 anos ou em 10 meses? Né? Em 10 anos aí tem juros e correção, 1% ao mês, blá, blá, blá. Daqui a 10 anos eu recebi 1 milhão. Putz, é melhor receber 100 mil reais daqui a 10 meses do que 1 milhão em 10 anos. Não sei nem se eu vou estar vivo. E eu acho que a profissão, é uma característica dela, até pela sua ética, ela não é comercial. Eu acho que quanto mais você pensa em dinheiro, mais ele foge. Você tem que fazer bem feito, que naturalmente você atrai. O cliente fica satisfeito
Não é com uma boa sentença que às vezes nem vai conseguir executar. Ele vai ficar muito satisfeito se ele tiver feito um acordo onde ele tenha palpável o resultado dele no menor tempo possível. Ah, custou um pouquinho mais caro. Custou um pouquinho mais caro? Quanto custariam 10 anos nessa situação? Estresse, recurso. Exato. Olha, Eu ia falar estresse, isso, o estresse resolver. é uma coisa- Você poder colocar lá o travesseiro, sabe? Deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. A melhor coisa que tem, né? Rodolfo, olha só, quantos recursos tem no judiciário? Infinitos. Tem que A ficar grávola guardando. está lá no código, você pode ir repetindo, pode ir fazendo. Agora estão dando multa se você faz muito recurso. Mas olha a questão do Lula. Quantos recursos que ele teve? Foi feito justiça ali? Não. É. Bolsonaro, foi feito justiça? Não. Eu não quero nem... E foi rápido, hein? O dele foi rápido. Você vê? O dele foi ali, foi bem. Você vê os tratamentos? Eu não gosto de colocar nomes para não pessoalizar e você fica limitado, né? Porque as pessoas são finitas. Mas são do A e B. Olha, os tratamentos, né? As quebras de regra. Então, eu acho que a gente tem que refletir e esse sistema hoje, eu acho que ele não atende mais os interesses da sociedade. Eu acho que ele tem que ficar especializado para as questões coletivas, mas não essas questões do direito patrimonial disponível. Tá Bacana, certo, Pacilo. perfeito. Pacilo, olha, já passou mais de Passou uma rápido, hora. né? Você viu ali? Caramba! Olha ali. Passou mais de uma hora aqui. O Nossa, papo tá tão Gostoso, bom. né? Gostoso, Dava que pra tá olhar. ainda, que dava pra falar muito mais dá ainda. para falar. Olha, não senti. Mas vamos fazer, Obrigado, vamos voltar. Não, eu Vai que voltar. agradeço essa oportunidade. E vocês estão trazendo uma grande contribuição para melhorar, para ajudar a harmonizar a sociedade brasileira. Obrigado. Não precisa me agradecer. Eu acho que esse empenho, essa imobilização, esse patrimônio, essa equipe, isso tem um custo. E vocês estão investindo nisso e estão prestando um serviço de primeiríssima qualidade. Obrigado. Aqui, Fica né? feliz. Olha, não, puta, eu que fico feliz de ter vindo aqui, fiquei muito contente de encontrar, a gente só se vê na associação. É. Você vê só, o escritório acho que não está mais gravando aqui no... Tá, ainda tá, a gente ainda terminou tá, ainda. Ah, não, tudo bem. Vai. O escritório acho que é um dos poucos que é associado à associação comercial. Eu acho que a Eu fui lá e advocacia- você não estava. Eu Ah, é? visitei seu escritório. Que Você bom. não estava. Eu passei esses dias aí meio... Hoje eu falei, não, eu preciso... Eu não sei se já tinha sido marcado até anteriormente, não sei. Mas eu falei, não, hoje eu tenho que ir, eu não estou podendo dirigir, não, nada, eu venho de táxi, essas coisas todas. Aliás, eu não estou mais usando o carro por N fatores. Meu carro é diesel, é caminhonete, eu gosto, moro ali no Morro Santa Terezinha, tenho vários cachorros, não que eu não goste de gente, já tive 10 cachorros, mas tudo resgatado. Hoje Legal. eu tenho 4, mas eu penso primeiro só em estacionar. Eu tenho feito, não é comercial, mas eu vou falar porque merece. Eu tenho feito um tipo de um convênio lá com o pessoal da Copertaxi. Eu vou para São Paulo, eles me levam, pegam onde eu estiver, me devolvem no mesmo lugar, igual o foguete do Elon Musk. Ficam 3 horas lá, Olha que me legal. esperando. Geralmente uso para sustentação, as coisas que a gente tem que fazer em São Paulo. Passado de 3 horas, cada hora custa R$35. Bom, ele vai, você não põe diesel, você não paga pedágio, você não paga gasolina, Não tem você não paga nada, preocupação ali, nenhuma. né? Mas a melhor coisa que eu vou falar para vocês está por vir. Não tem estacionamento que ele para em qualquer lugar, etc. Geralmente para em ponto de táxi. Geralmente tal. você vai te deixar ali na porta, Na né? porta, você sem estresse nenhum. Você vai fazer uma sustentação oral, depois estacionar. Estacionamento. Você vê lá, R$25. Aí você chega de perto, bem lá, meia hora, então é 50. Exato. Mas o mais gostoso disso tudo, ele anda nos corredores.
Então, Ah, é verdade. Nossa. Olha. é maravilhoso. Eu senti vontade de comprar um táxi. Trânsito. Ele anda nos corredores. Então você fazia uma, duas coisas, agora tá dando para fazer mais. Olha, legal, verdade. Às vezes, para vir embora, putz, ele pega aquele corredorzinho de ônibus lá, vem Vai embora, embora. não tá nem Nossa, é aí. demais. Olha. Vale a pena, não vale mais a pena ir para São Paulo de carro. O risco também, né? Muito Risco, grande. Né? não. E ninguém quer assaltar taxista, ninguém não tem nada, sabe? O pessoal respeita muito. Então você vai trabalhando, vai fazendo o que você tem que fazer. Ah, boa, É um legal, alto hein? negócio. Legal. Se colocarem 2 pessoas num táxi para subir, dá para até 3. Às vezes, quando a gente vai, o pessoal do escritório vai também. Eu não sei, acho que está R$50 cada passagem para São Paulo. Se forem 3 pessoas, só aí já são uns R$300. Verdade. E de 300 não compensa. E fora que, na verdade, está contando só até Jabaquara. Daí tem Sim, metrô, tudo. tem até mais. É, É, Né? tem isso daí tudo. Além disto, né, tem a rapidez. sim. Você anda no corredor, é um negócio fenomenal. Boa, legal. Lá em São Desculpa Paulo, eu ter andar no falado para corredor. vocês, legal, mas, legal. mas espero que daqui a pouco todo mundo comece a utilizar Tá certo. e que o preço baixe. Vacilo, mas 2 coisas que a gente sempre pede pro pessoal quando vem aqui. Primeiro, deixe um recado para nossa juventude. Para a juventude, que é a coisa maravilhosa, é uma dádiva, se empenhem pessoalmente primeiro, adquiram cultura, tenham uma língua e se esforcem para ajudar o país a ser uma potência que ele tem tudo para ser. Acreditem no Brasil. O Brasil é o nosso lar. E um lar tem que ser harmonioso, tem que ser farto, né? Tem que ser saudável. Então, a esperança é esta juventude, eu acredito bastante. E eu espero manter uma alma jovem também. O corpo já não dá mais, mas a alma eu procuro. Por exemplo, o livro que nós vamos ver, estou fazendo um compromisso aqui que vou pedir. Obrigado. Ou eu, ou o Enio vai te entregar para vocês lerem. Não sei, eu não conheço filósofo, mas achei incrível uma reflexão, diz que é um livrinho pequeno, sobre a sociedade do descanso. Ou seja, juventude, se preparem e respeitem vocês, as regras que vocês criarem para harmonizar o nosso relacionamento, né? Vamos fazer uma política saudável, de resultados para todos, não para uma meia dúzia. Observem bem quem votar, se habilitem para votar também, não vamos deixar essa coisa de continuidade, essa continuidade imorredora, né? Eu acho que a gente tendo essa postura, né, respeitando o país, vai ser bom para todos nós. E é isso que nós não queremos. Não adianta nada andar de carro blindado, ter segurança, ter tudo. Você parece que tem sossego, mas você não tem sossego nenhum. Tá certo. Agora a última. Um gênio apareceu aqui. Tuf. Vacilo, você tem um único pedido para a humanidade. Muita reflexão e interação. Muito importante. Eu acho que seria importante acabar com as guerras. Seria importante você ter saúde e ter harmonia, né? Ter paz, porque o resto tudo acontece, né? Você com saúde você vai se cuidar. Saúde e educação. Eu acho que são os grandes investimentos da humanidade. Eu acredito que a IA vem a contribuir com isto, né? Porque ela vai ajudar a fazer a interação do conhecimento. Porque hoje existem alguns castelos, algumas coisas, só A, B ou C sabe e aquilo ali é imutável. Não. Todos nós temos inteligência, todos nós somos inteligentes, todos nós temos vocação, todos nós temos interesse em melhorar, né? E eu acho que essa visão é muito importante. O meu sucesso individual não é a solução. Tá A certo. solução é a soma. É isso Tá aí. certo, tá certo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. As Eu redes é que sociais. agradeço. Sigam o Pacilo nas redes sociais dele.
@Pacilo Advogados e o site é www.pacilo com 2 Cs e 2 Ls. Exato. .adv.br. Muito obrigado, Eu muito que obrigado agradeço mesmo. bastante. Olha, falamos quase 80 minutos, 1h20. É. Passou rápido. Digo, né? passou rápido, Sim. não deu para sentir, bebi todo o café, bebi toda a água, vou beber até um pouquinho aqui. E olha, parabéns, eu gostei muito, existe aqui uma energia cósmica. Obrigado, obrigado. Não, E pessoal, olha só, curtam, compartilhem. para E- onde que eu tinha que estar olhando? Não, aqui? pode. Ah, não, É não. aqui mesmo, aqui mas mesmo, é aqui mesmo. certinho. Pessoal, Tá vendo curta aí, e ó? compartilhe esse episódio, pessoal. E comentem bastante, porque aí Valeu, a gente consegue gente. trazer mais pessoas muito boas como o Pacilo. Obrigado, Valeu, um abraço. pessoal. Obrigado, meus amigos. Obrigado